Eu vou chamar agora o nosso convidado de hoje, o Gustavo Achimini, que é analista da Constância Investimentos. Gustavo, bom dia, que bom ter você aqui com a gente, bem-vindo. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Gustavo, não vou falar de política fiscal com você, não. Quero falar sobre investimentos. A gente está, dia sim, outro também, chamando atenção para a entrada do investidor estrangeiro aqui. Inclusive colocando a leitura do estrangeiro com um calor a menos, né? Com uma temperatura mais baixa do que os brasileiros. Então, te peço para segurar aqui comigo para a gente ver junto os dados do investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira, que já no ano passado tiveram um recorde, né? Vocês estão vendo aí na tela, mais de 100 bilhões de reais entraram na Bolsa Brasileira no ano passado, é um recorde desde 2016, quando a B3 começou a divulgar esse dado. E agora, até dia 6 de fevereiro, o último dado disponibilizado pela B3, já são mais de 13 bilhões e meio de reais na Bolsa. O contraponto a essa entrada do investidor internacional é o que está acontecendo com os investidores brasileiros. O investidor individual tem saldo negativo este ano, de quase 580 milhões de reais, e o investidor institucional, que são os fundos de pensão, já sacaram mais de 11 bilhões e meio de reais. Então, Gustavo, essa contradição da percepção entre o brasileiro e o estrangeiro tem sido recorrente aqui no mercado. Faz sentido a gente fazer essa comparação entre o que o estrangeiro vê e o brasileiro não? Sim, com certeza faz sentido essa análise, porque a ótica do investidor estrangeiro é diferente da nossa, né? O investidor estrangeiro, colocando em contexto tudo o que aconteceu de lockdown, de conflito na Rússia e Ucrânia, acabou por enfrentar uma série de problemas, né? O fiscal lá fora enfrentou vários problemas, eles estão tendo que lidar com inflação alta agora e, como consequência disso, uma piora na atividade também. E de maneira que eles começaram a olhar outros países, né? E o Brasil, nesse contexto, como um potencial grande exportador para a China no momento de reabertura chinesa, um país mais neutro nesse conflito, de maneira que não afeta tanto as relações comerciais. Isso acabou servindo como algo interessante para o investidor estrangeiro, assim como o próprio nível de juros, né? Aqui a gente tem um dos juros reais mais altos do mundo, e daí acabou sendo interessante para o investidor que tem uma ótica global investir no Brasil. Mas mesmo assim, o Brasil ainda ele tem um papel pequeno ainda no mundo global, né? A gente representa 0,5% ali das carteiras globais e cerca de 6, 7% das carteiras de mercados emergentes globais, né? Gustavo, pronto, você me deu a pegadinha aqui, a pegadinha não, me deu a deixa para fazer a próxima pergunta, porque é quase uma pegadinha a gente se empolgar com a entrada do investidor estrangeiro, bater o recorde e tal, mas não olhar para, tá bom, mas e qual é o tamanho do Brasil nas carteiras dos fundos de investimento? Porque esse contraponto é importante para entender qual é a relevância mesmo do Brasil, né? Porque a gente fala muito assim, olha, o Brasil entre os emergentes apresenta a melhor condição, tá, mas e na carteira dos fundos? Eu queria que você trouxesse mais detalhes e falasse um pouco mais desse tamanho tão inexpressivo do Brasil nas carteiras internacionais. Acho que para colocar em contexto, acho que o principal índice que todo investidor global olha como porta de entrada para mercados emergentes é o índice MSCI, né, para mercados emergentes. O Brasil, ali no início da década de 90, ele era 25% desse índice. Então, um quarto dessa cesta, né, de vários investimentos em países, o Brasil era um quarto. Enquanto que hoje em dia representa só cerca de 5%, né? O Brasil é em torno de uns 2% do PIB global. Então, dado que pelas consultorias ali que olham justamente esses fluxos, os saldos que os investidores têm em países emergentes, né? O Brasil hoje em dia representa 0,5% das carteiras globais. Então, a gente ficou realmente com pouca representatividade, né?
Gustavo, certamente, mesmo sendo pequeno na comparação ali com as carteiras internacionais, o Brasil certamente deve continuar se beneficiando dessa entrada. E tem um outro fator que é o preço das ações ou dos ativos das empresas brasileiras. O Brasil continua muito barato? As ações continuam com um grau de desconto assim, acima do normal? Eu acredito que o que pode o principal destaque do Brasil é justamente isso, né? Se você colocar num contexto tanto histórico do Brasil em relação ao seu passado, como o Brasil em relação a outros mercados, a Bolsa brasileira está muito barata, né? Tem inúmeras maneiras de você medir, né, o quão caro ou barato está a Bolsa brasileira, as ações brasileiras, mas acho que uma bem simples é uma relação de preço e lucro, né? Imagina que você, para um determinado preço que você paga, você recebe um lucro. Hoje em dia, esse rendimento para o Brasil equivale a você ter 16%, né? O lucro que você recebe para quando você paga a ação dá em torno de uns 16%, 17%. Enquanto que nos Estados Unidos esse valor cai muito ali para 5%, 6%. Então, assim, se você coloca nessas métricas em que você compara, né, entre os vários mercados, o Brasil tem entre os países mais baratos, e o Brasil, nessa relação de lucro especificamente, ela está muito barata, né, num contexto de décadas, né? Não, e aí barato, com juro alto e com contexto também internacional, não tem por que não vir para cá, né, Gustavo? Olha, exatamente. Gustavo Acamini, analista da Constância Investimentos. Primeira vez que você vem ao Money, de muitas, hein? Está convidado já para uma próxima. Uma boa quinta-feira para você. Muito obrigado, uma boa quinta, Thaís. Que bom, tá vendo, gente? Tudo na vida é uma questão de comparação. Era importante entender qual era o tamanho do Brasil nas carteiras internacionais.